Boa noite. Meu nome é Márcio, eu sou professor de História e, como eu gosto de falar para os meus alunos, a história ela é feita de histórias. E essa noite eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Ela começa como a história de muitos adolescentes, experimentando o álcool, as drogas e se envolvendo cada vez mais com isso. Eu gostava de festas, vivia em shows, eu gostava muito de acampar também com os meus amigos, a gente ia pescar, geralmente bebia bastante durante esse tempo. E em certa ocasião, que eu estava acampando junto com amigos em uma casa abandonada que a gente ia seguido, era uma propriedade privada que era de alguns amigos e a gente ia para lá. Tinha um açude que a gente pescava, mas nesse lugar aconteceu algo inusitado. Estávamos na frente da casa, eu e os meus amigos conversando, e de repente eu começo a ver coisas que eu jamais imaginei enxergar. Eu comecei a ver o mundo espiritual, comecei a ver os demônios, e eram muitos, muitos, e havia um que era muito maior que todos os outros. E eles falavam comigo. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu sabia que o que eu estava vendo, as pessoas que estavam comigo não estavam vendo. E o que eu estava ouvindo, as pessoas que estavam comigo não estavam ouvindo. E ao mesmo tempo eu conseguia falar com as pessoas que estavam ao meu redor. Só que o meu aspecto, a minha fisionomia mudou, assustando as pessoas que estavam comigo aquela noite, nesse acampamento. E foram palavras que muitas vezes queriam me colocar contra as pessoas que estavam comigo. E eu fui cada vez ficando mais transtornado, até que os meus amigos arrumaram uma cama para mim na parte interna da casa. Eu entrei, fiquei deitado e eles permaneceram na parte exterior da casa, perto da árvore, na fogueira. E essas vozes começaram a dizer muitas coisas, que os meus amigos não gostavam de mim, que eu deveria fazer alguma coisa contra eles. E nesse momento eu comecei a ter uma sensação que era cíclica, que ela era ruim, só que ia melhorando. E quando chegava num momento de êxtase, ela ficava horrível de novo. E isso começou a se repetir várias vezes aquela noite. Até o ponto de eu pensar, isso vai ser para sempre. E quando eu pensei que isso seria para sempre, eu lembrei do inferno. E quando eu lembrei dessa palavra, inferno, eu tive uma visão do inferno. Foi a coisa mais horrível que eu já vi até hoje, indescritível. E pensando nisso, que era algo eterno, que eu não tinha como sair daquilo, eu pensei que só faltava o que a minha irmã, que era cristã, havia me falado ser verdade. E eu fiquei clamando, perguntando: é verdade? É verdade? E aquelas vozes não cessavam de falar comigo. E até que uma voz diferente, totalmente diferente, falou: é verdade.
E quando ela falou aquele é verdade, começaram as vozes ruins a falar e depois essa voz boa a falar. Foi uma noite impactante. As visões que eu tive, as vozes, elas me deixaram muito assustado. Mas essa voz boa me deu uma esperança. Porque uma das primeiras coisas que ela me falou foi: mesmo que você não saiba que existe um outro caminho, existe um outro caminho. Você não precisa entrar por essas portas. Falando das portas do inferno. E as vozes dos demônios, eles me prometeram coisas e disseram: se essa voz boa te prometer alguma coisa, a gente pode prometer algo melhor, o que você quer, que é as suas poesias, aquilo que você escreve há tanto tempo, publicadas em forma de música, e você ser famoso. Essa foi a proposta dos demônios para mim, para que eu não respondesse algumas perguntas que iriam ser feitas por aquela voz boa. As perguntas que essa voz me fez em uma das últimas coisas que eu lembro daquela noite foram 3 perguntas. Se eu acreditava que Jesus Cristo havia nascido e vivido na terra como homem. E eu disse: não sei. E aquela voz boa repetiu a mesma pergunta mais uma vez e eu disse: não sei. E repetiu de novo, até o momento de eu dizer: eu acredito. Então ela partiu para a segunda pergunta. Se eu acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o próprio Deus. E eu dizia: eu não sei. E ela repetia e eu dizia: eu não sei. Até um momento de convicção que eu dizia: eu acredito. Então veio a última pergunta, a terceira pergunta: se eu aceitava a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu disse sim, depois de dizer eu não sei várias vezes. E quando eu disse aquele sim, eu adormeci. E tudo cessou. Todas as visões, todas as vozes. No outro dia, quando eu acordei feliz por estar vivo, por escutar as vozes dos meus amigos lá fora. E quando eu saí para conversar com eles, aconteceu o que eu temia, que era a pergunta: o que aconteceu com você? E eu respondi: eu não sei. Eu só sei que foi horrível e não quero mais passar por isso. Parecia que todas aquelas visões, que tudo aquilo que eu tinha vivido estava embaralhado na minha mente. Eu não lembrava direito o que havia acontecido. Eu sabia que eu deveria falar com a minha irmã, que era cristã, sobre o ocorrido, mas eu tinha receio, eu não queria falar com ela sobre isso e acabei não falando. Passei meses ou semanas continuando com a minha vida da mesma maneira que era anteriormente, até que chegou o Natal de 2000
do ano 2000, onde se reuniria na nossa casa em Cachoeira do Sul, na casa dos meus pais, todos os irmãos, para uma festa de família, a ceia de Natal. Só que um dia antes, a minha irmã, que é cristã, essa Raquel, ela me chama num quarto da casa e diz: olha, o nosso irmão, o Cal, ele me ligou e disse que tentou suicídio e que a gente precisa ajudá-lo, que é para a gente ir buscar ele numa outra cidade próxima chamada Caçapava, amanhã de manhã. Nesse momento, a minha irmã tinha uma Bíblia aberta em cima da cama e, sem querer, eu corro o olho na Bíblia e tinha um versículo que me saltou os olhos, que dizia assim: então um vento mais veemente virá da minha parte, e eu pronunciarei juízo contra eles. Jeremias 4:12. E quando eu li isso, eu fiquei: juízo contra eles. Eu pensei: é contra mim e contra o meu irmão. A gente vai morrer. E eu tinha certeza da nossa morte, porque se haveria juízo sobre nós, era juízo de morte. E aquela noite eu saí com os meus amigos e eu disse a todos eles: hoje eu vou beber até cair, porque amanhã eu vou morrer. Hoje é a minha despedida. Fiquei na rua até a madrugada, voltei para casa bêbado, dormi poucas horas e acordei para irmos até a outra cidade buscar o meu irmão. Chegamos na outra cidade, o meu irmão estava triste, relatou que não conseguia mais parar com o uso de cocaína e precisava de ajuda. No que a minha irmã falou: eu tenho amigos em Porto Alegre que podem nos ajudar. E a gente partiu para Porto Alegre. Isso tudo na véspera de Natal. Chegamos em Porto Alegre, fomos acolhidos por alguns amigos da minha irmã que largaram tudo o que estavam fazendo para nos ajudar. E a minha irmã ligou para uma senhora chamada Noemi, que tem uma chácara onde ela recebe pessoas, adolescentes, que têm problemas com o uso de entorpecentes. E a minha irmã ligou para ela, explicou o caso do meu irmão, e ela disse: infelizmente, eu não tenho como receber o seu irmão, porque a gente está trabalhando apenas com adolescentes. Então a gente estava lá pensando no que fazer, a quem procurar, que ajuda a gente poderia ter, quando o telefone toca, e era essa senhora, Dona Noemi, dizendo para minha irmã: olha, eu orei e Deus me disse que é para receber o seu irmão aqui na chácara. Pode trazê-lo. E eu não estava entendendo nada. Eu estava com uma ressaca incrível, uma dor de cabeça. E essa coisa não podia, agora pode, porque Deus pode. Era tudo loucura. A moça que resolveu nos ajudar deixou tudo e foi com a gente nos levar até a chácara. Foi conversando no carro. Rosana, o nome dela, uma pessoa amável, querida. Começou a falar no carro: olha, eu tinha problema sério de depressão, que nenhum remédio deu conta, mas Jesus me curou. E eu achava aquilo hilário.
a pessoa acreditar nisso? Como uma pessoa esclarecida pode acreditar nisso? E a gente chegou na chácara, fomos recebidos pela tia Noemi. Chácara Nova Vida, perto de Porto Alegre. E um lugar maravilhoso. E a tia Noemi conversou com meu irmão por horas. Eu saí com alguns obreiros da chácara e eles conversavam comigo, falavam de Jesus. Que coisa esquisita, todo mundo só fala de Jesus nesse lugar. E eu pensei comigo, o meu irmão não gosta muito de religião, dessas coisas de Jesus, mas agora é o jeito, deixá-lo aqui. É quem quer nos ajudar. E um pouco antes de sairmos lá da chácara, a tia Noemi veio conversar comigo. E ela me abraçou. E quando ela me abraçou, ela começou a falar: meu filho, não seja assim, não faça isso, não viva assim. E tudo o que ela falou era o que era a minha vida. Tudo o que ela estava dizendo para eu não ser e fazer era o que eu fazia e o que eu era. E ela sabia disso. Naquele momento, eu senti vontade de dizer: arruma um lugar para mim, que eu preciso ficar também. Mas eu sabia que eu não podia ficar, eu e o meu irmão juntos naquele momento. Não seria bom para a recuperação dele. Então, eu e a minha irmã voltamos de Porto Alegre para Cachoeira do Sul, de carro. E desde o momento em que a tia Noemi conversou comigo, eu comecei a perceber que eu tinha feito tudo errado. Que a minha vida era um desastre. E eu me sentia envergonhado, eu me sentia arrependido. E dirigindo o carro, começava a chorar. E a minha irmã perguntava: o que aconteceu? Você quer me falar alguma coisa? Eu disse: não, eu não quero falar. E tinha que parar no acostamento, de tanto que eu chorava. Daqui a pouco eu me acalmava, seguia a viagem e de novo começava a chorar sem parar. Parava no acostamento até me acalmar novamente e seguia a viagem. Seguia pensando também que quando eu chegasse em Cachoeira do Sul, seria bombardeado com 1000 perguntas, principalmente do meu pai, sobre mim e sobre o meu irmão. Perguntas que eu não queria responder. Quando chegamos em Cachoeira do Sul, aconteceu exatamente o que eu previa. Todo mundo queria me perguntar sobre o meu irmão e sobre mim, sobre uso de drogas. E isso tudo era véspera de Natal, que geralmente sempre foi um momento alegre da nossa família. Mas aquele dia eu estava muito triste. E em determinado momento, a minha irmã, Raquel, ela me chama no quarto e diz: mano, você tem alguma coisa para me dizer? Jesus te ama. E começou a falar sobre Jesus para mim. Só que eu não queria saber. Na verdade, eu nem estava escutando o que ela estava me falando. Ela
estava falando Jesus e blá, 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 e eu não estava escutando nada daquilo. Até o momento que ela disse, na sua explanação, é verdade. E esse é verdade exatamente igual quando a voz boa falou comigo naquele acampamento. Nesse momento tudo fez sentido na minha cabeça, como se um quebra-cabeça fosse montado. E eu disse, mana, eu preciso te contar algumas coisas que aconteceram comigo algumas noites atrás, num acampamento. E comecei a relatar a ela todas as visões, tudo o que eu vi e ouvi naquela noite no acampamento. Só que eu não cheguei a contar as 3 perguntas que tinham sido feitas a mim pela voz boa no final daquela noite. E quem me fez essas 3 perguntas foi a minha irmã Raquel. Se eu acreditava que Jesus Cristo tinha nascido e vivido como homem na terra, se Jesus Cristo era o Filho de Deus, o próprio Deus, e se eu aceitava a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E da mesma forma, eu dizia que não sabia, até ter uma convicção que não era minha, mas era dada a mim. E naquele momento, eu entreguei a minha vida a Jesus. No dia 25 de dezembro de 2000. A presença de Deus naquele quarto era algo palpável. Minha irmã falou, e mano, você sabe que você não precisa mais se esconder atrás de uma garrafa, atrás de um cigarro, atrás de drogas. Que Deus pode te libertar, que Ele tem poder para te libertar. E eu disse, mana, eu sei que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E eu fui liberto. Eu não passei por nenhum tipo de clínica. De um dia para o outro, eu era uma outra pessoa. Eu nasci de novo. Depois disso, veio um processo de santificação que dura até hoje. Mas o que eu vivi naqueles primeiros dias com Cristo foi algo libertador. E eu queria convidar você a fazer parte da minha história. Queria contar para você um pouquinho dessa trajetória com Cristo. Eu queria que nós nos edificássemos juntos, compartilhássemos a palavra juntos. Esse canal é para isso, é para a honra e para a glória de Jesus Cristo. E você é meu convidado a participar comigo desse canal. Se inscreva, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra, que é uma palavra de salvação. Que a salvação é para todos. Que a salvação é para aquele que parece não ter solução, como muitos olhavam para mim. Esse não tem solução. Mas Jesus tinha um propósito e tem um propósito com a minha vida. Agradeço a todos aqueles que intercederam pela minha vida durante os anos que eu rejeitei a Cristo. Agradeço a minha irmã por ter compartilhado a palavra comigo. E o que eu quero é compartilhar
essa mesma palavra com você, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo pode mudar qualquer vida. Obrigado por ter assistido esse vídeo e espero que continuaremos nos vendo por aqui.